Fala, turminha! Bom, hoje tutorial sobre comprar bikes usadas. O mercado aqueceu, então a gente traz informação para vocês. Toca a vinheta. Hoje, videozinho tutorial, bastante informação, coisa bem legal para você que quer comprar uma bike nova, quer trocar a sua bike, quer entrar no mercado de bike e principalmente você que está com bolso curto, quer economizar dinheiro e quer comprar uma bike usada. Eu trouxe dois caras aqui que fazem isso todo dia. Então, meninos, se apresentem, Gabriel Novaes e Rafael Papa da Cimesh. Tudo bem aí, galera? Eu sou o Rafael, eu sou da Cimesh. A Cimesh, para quem não conhece, é uma plataforma aí de compra, de venda de bikes, né? Bike, componente, acessórios, principalmente seminovos. Então, a gente tentou ajudar e criou a Cimesh para que quem estivesse entrando na bike, trocando de bike, tivesse uma plataforma ou um marketplace aí, nos termos técnicos, para ajudar a encontrar a bike ideal, ajudar a vender a bike para alguém. Então, esse foi a nossa ideia quando a gente criou a Cimesh, eu e o Gabriel. Então acho que para isso que a gente está aqui, acho que a gente veio contar um pouquinho dessa história aí junto com o Manu. Eu sou o Gabriel Novaes, então cofundador aí da Cimesh, outro maluco apaixonado aí por bike, e comprei essa briga junto com o Rafael e viemos trazer um pouquinho hoje de informação do que a gente vê todos os dias e conversa com os clientes, com os lojistas. Então nossa ideia foi resumir algumas dicas e discutir, bater esse papo junto com o time aqui do Pra Quem Pedala. Bom, galera, é o seguinte, para quem não conhece, a Cimesh hoje é uma plataforma, eles têm várias bikes usadas disponíveis, eles têm classificados, mas além do classificados, vocês desenvolveram várias soluções para a galera que está querendo comprar bike usada. Fala um pouquinho disso e já entra a gente separou algumas dicas aqui para quem quer comprar a sua primeira bike usada ou para quem está atuando no mercado de bike usada. Resumindo um pouco, né, acho que a Cimesh é uma plataforma que tem o objetivo de dar segurança para quem está comprando e para quem está vendendo e trazer o maior número de opções desse mercado, né? A gente vivia a galera tendo dificuldade para ficar filtrando bike na internet, via os classificados que não tinham filtros específicos. A gente viu o usuário que tinha medo de comprar à distância porque o dinheiro dele tinha que fazer uma transferência para alguém numa outra cidade, não sabia o que ia chegar. Então, vendo tudo isso, a gente criou um marketplace em que basicamente as pessoas, bike shops, empresas, né, e pessoas físicas anunciam o produto. E do outro lado, a gente tem uma plataforma, né, tem compradores que vão, primeiro, quando eles compram um produto, eles sabem que quem está vendendo foi verificado, então a gente checa a documentação de quem vende. Depois, quando compra o produto, a gente faz uma certificação de cada bike vendida na plataforma. Toda bike passa por uma vistoria em que a procedência da bike é checada através de um parceiro nosso chamado Mosaico Marcações. Depois a gente oferece para esse comprador ainda um laudo que ele pode opcionalmente comprar, e esse laudo da bike é feito na casa do vendedor antes da bike ser enviada. E depois a gente dá garantia pro comprador de até 7 dias para ele poder devolver o produto, caso chegue na casa dele, mesmo com laudo, mesmo com a procedência certificada, ainda assim não era o que ele queria, a gente banca a logística de volta e cada um volta com o seu dinheiro. Então esse é basicamente o serviço que a gente presta aí como Cimesh. Hoje já são mais de 4.000 bikes anunciadas. A gente tem hoje 170 bike shops pelo Brasil que trabalham e anunciam com a gente. Legal. E aí acho que para complementar e aí para entrar nesses passos que a gente separou para vocês, eu acho que o primeiro tópico aí de tudo isso, e aí que o Gabriel falou um pouco, é procedência. Então, comprar uma bike nova ou uma bike usada, o ideal é saber o que aconteceu com essa bike, né? Então, quem está vendendo essa bike? Então, se ela é nova, você está comprando na loja, ele vai te emitir uma nota fiscal e aí tá tudo bem. Agora, se você está comprando uma bike usada de alguém, tem um problema grave nisso, que a gente tem que trabalhar para a nossa comunidade da bike para não entrar na furada de uma bike roubada ou desse mercado
que não é interessante aí, que ninguém quer fazer parte. Então, tomem muito cuidado com a procedência da bike. Então, ou exijam a nota fiscal, ou exijam algum tipo de certificação de que isso existe. E aí foi aí que, dentro da CIMESH, a gente, junto com o pessoal da Mosaico, criou esse certificado de procedência. Então, toda bike vendida pela plataforma, a gente checa em vários sites, em BOs de polícia, nota fiscal, foto do quadro, número de série. Então, a gente checa todos os dados aí que a gente tem disponível da bike para saber por onde essa bike andou, quem foi o dono, onde ela foi comprada, se ela já tem histórico de ter alguma reclamação ou alguma informação aí, né, sobre de roubo ou qualquer coisa parecida. Então, o ideal é sempre chequem a procedência disso, e aí a gente, né, tentou ajudar dessa forma, que nenhuma bike que a gente vende é vendida sem essa procedência, para tentar minimizar isso no mercado. A gente sabe que cada vez mais a bike está cara, os valores estão ficando altos, e a gente tem que ter segurança no que a gente está investindo aí para não correr nenhum tipo de risco ou para não ser confundido aí com esse tipo de gente que não deveria fazer isso com o nosso mercado aí, com o que a gente quer. Ô, Rafa, e é até legal falar um pouquinho sobre procedência, porque a nota fiscal não necessariamente ela garante a boa procedência da bicicleta. Nós temos duas situações. Uma é a procedência de que essa bike foi vendida regularmente, né, para você evitar aí um crime de receptação ou até de estar alimentando um mercado negro. E também tem a questão da procedência da qualidade da bicicleta, né? Como é que essa bicicleta andou, se ela está ok, se está valendo. Porque você pode comprar um negócio e esse negócio vir com defeito. Eu sei que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, existe um passo da CIMESH para resolver esse problema da questão da qualidade dos componentes, mas eu queria trazer uma informação para a galera, que é o seguinte: a bike trazida de fora, ela não necessariamente vai ter uma nota fiscal, pode ser que ela tenha um cupom fiscal, e ela pode ser vendida aqui com esse cupom fiscal, mas isso implica, na maioria esmagadora dos casos, na perda da garantia da bicicleta e dos componentes. Não é que você perde a garantia, mas se você for executar a garantia, você vai ter que executar lá fora. Então, você remete a bike para fora. A hora que essa bike entra de novo, você tem que pagar imposto, você tem que nacionalizar a bicicleta. Então, isso tudo é uma logística que, às vezes, o cara nunca vou viajar com a bicicleta. Para esse cara, talvez faça sentido, né? Mas é um risco alto. Por isso que o pessoal fala, vale a pena trazer bike de fora? A gente sempre fala, não. Né? Porque os riscos que estão envolvidos, eles são muito altos. A gente entende que a bicicleta comprada aqui no Brasil ela é muito cara, né? Você tem impostos muito pesados, mas por trás do pagamento dos impostos você tem garantia nacionalizada. Hoje, por exemplo, você pega as bikes de carbono das principais marcas, você tem garantia vitalícia de quadro, garantia vitalícia de roda. Eu mesmo já passei por cima da roda da minha bicicleta com carro e literalmente ganhei uma roda nova. Então, assim, eu acho que isso faz toda a diferença. Depois dessas informações, segundo passo, checou a procedência, bike está regular, e aí? O que o cara faz? O que é importante para o cara fazer? Outra dica que a gente acredita ser importante é o uso da tecnologia para te ajudar a chegar na sua bicicleta, né? Comprar uma bike usada é desafiador, né? Você está falando de acertar o modelo que você gosta, a cor que você gosta, o seu tamanho, o que você estava querendo em termos de equipamento. Então, o que a gente percebia é que, você está lá perdido no universo, tentando buscar, caçando no Mercado Livre, ou você está caçando, ou tendo que passar de bike shop em bike shop. E aí, quando a gente fala de tecnologia, porque o marketplace veio para resolver isso, né? Eu brinco que se tivesse o desafio, né? Se você tivesse que escolher uma casa para passar o final do ano, você tem 3 dias de resolver esse problema. Você pode pegar seu carro e ficar rodando lá no litoral, batendo de casa em casa para achar uma para alugar. Você pode entrar no Facebook, no grupo de casas de aluguel de verão e sair mandando mensagem e conseguir buscar uma por lá no Pessoa Física. Ou você vai no Airbnb, loca uma casa com segurança e vai passar seu Réveillon com a sua família lá. E no mundo da bike, eu acho que o que a gente tentou criar é um pouco isso, assim, né? A lógica é a mesma. Você tem vários caminhos para chegar na sua usada, mas você pode ter uma plataforma com 2.000 bikes, fazer os filtros que você precisa, comprar ela lá por dentro com segurança, seu dinheiro fica travado na plataforma depois que você recebe a prova, o dinheiro é liberado. Então, independente de se mexe ou não, acho que a nossa dica
é de fato, use a tecnologia a seu favor, né? Você precisa de oferta, uma variedade de produto, um preço melhor e a tecnologia está aí para ajudar. A dica 3, a minha, que acho que vai um pouco na linha do que você estava falando, é essa atenção para o estado de conservação mesmo. A gente sabe que dependendo do dano ou dependendo do desgaste, se isso não for visto pelo comprador, se você tiver de repente a relação que você vai ter que trocar já daqui 2 meses, dependendo da bike, vale a pena você ter comprado uma nova, né, pela diferença de preço. Então, ter a consciência do estado de conservação é muito importante até para você determinar o preço do que você está comprando. Nossa dica aqui é você não precisa se limitar a comprar bikes que estão só no seu bairro, na sua cidade, porque você só consegue checar a procedência vendo a bike. Você pode sim hoje comprar um laudo profissional para verificar a bike para você. Além disso, te dá a possibilidade e o poder de comprar bikes do Brasil todo, você também tem uma pessoa neutra e treinada, estudada, profissional daquele ramo para te passar essa informação. Então, hoje, por exemplo, na Semestre você consegue comprar lá por R$150, você compra um laudo e o mecânico credenciado, ele vai na casa do vendedor, faz uma verificação, tem nota para cada grande área da bicicleta e ele te manda isso para você tomar a sua decisão de compra. Então, essa acho que é a dica número 3, essa atenção para o estado de conservação. E acho que o 4º ponto é não esquecer que quando a gente está comprando uma bicicleta, tem um pilar aí de informação que é o preço, né? Que é o preço de revenda da bicicleta depois. Então, quando você vai comprar um carro, por exemplo, você sabe que se você comprar um carro de uma cor muito exótica, se comprar um carro amarelo fluorescente, que não é mais fabricado no Brasil, putz, está tudo bem. Se você gosta de amarelo fluorescente, você vai curtir o teu carro, mas você sabe que na hora de revender vai ser mais difícil, a depreciação é maior. A lógica é basicamente a mesma no universo da bicicleta. Isso é importante também na tomada de decisão. A gente tem até alguns números, né? São números não públicos, são números baseados no nosso histórico de vendas lá dentro, mas a gente consegue enxergar um pouquinho as diferenças entre as marcas, entre as categorias, entre as modalidades. Isso acho que dá um pouco mais de clareza. Por exemplo, se você olha para mountain bikes de speed, de road, por exemplo, a gente tem lá dados nossos, né, do nosso histórico de venda, que Specialized e Cervelo, por exemplo, depreciam 22% no primeiro ano. Já a Cannondale e Trek depreciam 28%, uma diferença considerável. É uma informação que você começa a pensar, né? Putz, se eu já vou comprar a bike depreciada, talvez valesse a pena eu comprar uma marca que deprecia um pouco mais. Aí você entra dentro de mountain bike, Cannondale Specialized com a menor depreciação, com 24,5% hoje no site. E aí você olha a Scott com 30% de depreciação no primeiro ano. De novo, são insumos para te ajudar a tomar a decisão, né? E quando você pensa em categoria, essa lógica também acontece, né? Então, quando você fala de modalidade, né, essa lógica também acontece. Então, no triatlon, por exemplo, ou nas bicicletas dobráveis, aí, que são, né, uma quantidade até bem menor hoje aqui dentro da Semesh, mas você vê que elas demoram de 4 a 5 anos para depreciar 50% do valor que você pagou. Quando você vai para mountain bike ou bicicleta infantil, isso já vai para 2 a 3 anos, a bicicleta depreciou 50%. Então, assim, é uma baita diferença. O que isso significa? Isso só te dá mais insumo para pensar, né? Por exemplo, na mountain bike, se em 3 anos ela deprecia 50% do valor, é mais ainda, talvez, relevante, na nossa opinião, a mais bom negócio a compra da seminova ou da usada, né? Porque você sabe que uma depreciação maior. Então, acho que preço é um pouco disso que a gente acha importante ser pensado, né? Você tem que analisar um pouquinho como é que isso vai ser lá na hora de revender. E a gente tem aí dentro até quando você está transacionando ou conversando com os consultores da Semestre, eles podem ajudar também o usuário a entender um pouco isso, consultar os dados que a gente tem abertos. Te interromper aqui, Claro. Você trouxe um dado interessante e acho que tem uma outra coisa, vou dar um dado aqui que não é um dado exato, é um dado de experiência nossa, mas normalmente os modelos de bicicleta, eles têm uma duração de 3, 4 anos. Você tem alguns casos, as bicicletas de triatlon, elas demoram um pouco mais para chegar ao modelo novo e tal, mas as bicicletas de mountain bike, por exemplo, uma média de 3 anos, Tô falando besteira? Uhum. Então, se você for pensar aqui, alguns clássicos, né? em 3 anos ela depreciou 50%,
Você vai ter ali, no limite, uma bike moderna, né? Assim, ou você vai ter a do ano, ou ela acabou de virar a bike do ano passado, por 50% do preço. Total. Né? Então, Claro. vale a pena você comprar usado. A gente sempre fala que quer começar o esporte, quer começar com coisa melhor, vale a pena você comprar usado. Então, daí o porquê desse vídeo. Né? Agora, principalmente no mountain bike, eu acho que essa solução de você ter o mecânico que vai lá e olha, ela é importantíssima, porque, cara, mountain bike conservação é tudo, né? Os grupos, por exemplo, eles vão muito rápido. Se você pega uma bike de um cara que é atleta, que anda 600, 1.000 quilômetros por mês, cara, esse cara vai comer grupo com farofa, né? Então, e aí, assim, trocar um cassete, um cassete de 12 hoje, por exemplo, é caro. Ele vai ter um impacto razoável no preço final da bike. Então, isso vale bastante a pena o cara ter esse laudo, porque é igual o carro. Você fala assim, beleza, vou comprar um carro, você olha pneu, tem que trocar 4 pneus, você fala, meu querido, você baixa 5.000 no preço do carro, porque senão não sai. Né? Exatamente, e acho que a dificuldade, ainda mais quando acho que você falou um pouquinho no começo, né, de o cara que vai fazer comprar a primeira bike, as dificuldades aumentam, né? E não necessariamente porque a primeira bike significa que ela é barata, né? Às vezes a primeira bike no triatlon já é um valor considerável. A gente vê muita gente novata ainda começando, vindo procurar a gente lá, já buscando uma seminova, mas é um desembolso considerável, né? Então, ter acesso a esse tipo de informação, né? Conseguir ter outra pessoa para você confiar, para olhar para você também, acho que foi um negócio que a gente ouviu muito feedback positivo, assim, falou, cara, é isso, né? Mesmo quem está anos no pedal ainda tem dificuldade, às vezes, de conseguir ter uma avaliação qualificada, né? Imagina quem está começando, né? É chinês ali, né, cara? Outra acho que tem coisa... um pouco... Diga, Rafa, desculpa. Não, eu ia falar, acho que tem um pouco disso que o Gabriel falou, que tem a história do quem está começando, óbvio que precisa da ajuda, porque é isso. Se eu falar, nossa, vou fazer kitesurf hoje, eu não tenho nem ideia que prancha, que nada, eu não tenho nem como comprar nada. E esse cara precisa de muita ajuda, mas mesmo o cara que já tem uma bike e quer trocar pelo modelo novo, às vezes falar com o consultor te ajuda a entender se o brain dela mudou, se mudou o tipo do carbono, o que mudou de um ano para o outro, sabe? Então tem algumas informações que antes eram muito acessíveis no mundo físico. Então quando você vai na loja, você entra numa loja da Specialized, por exemplo, você tem lá um vendedor especializado em Specialized, ele te conta ano por ano o que aconteceu com aquela bike. É mais difícil achar esse tipo de informação online. Óbvio que você tem alguns canais, para quem pedala, um ótimo de informação, que é muito bom você ter alguém do outro lado te dizendo, ó, essas são as mudanças, isso aqui é bom para você por causa disso, por causa daquilo, ou isso não é bom para você. Então, acho que isso também é uma dica bem legal, que é assim, já ter uma ideia do que você quer comprar, ou ter alguém para te explicar o que é bom comprar, ou o que vai te ajudar nesse processo, pode ajudar. E uma dúvida, assim, uma coisa que eu acho que é fundamental, a gente recebe muita pergunta sobre isso no Instagram para quem pedala, que é assim, o cara, meu tamanho, não sei o que, a gente fala, gente, bike fit, bike fit, bike fit, bike fit. Né? Então, assim, hoje a gente está falando de produtos de um valor agregado alto e, principalmente, se o cara vai dar um uso um pouquinho mais sério, nós estamos falando do cara ficar 2 horas em cima da bike 3, 4 vezes por semana. Né? Então, isso vai gerar um desconforto, se o cara não tiver ajustado. Então, é fundamental. Né? Por mais que o cara possa achar caro ou qualquer coisa do gênero, eu tenho certeza absoluta que se o cara entrar para o esporte, ele vai virar e falar assim, cara, não é caro. Se o cara não entrar para o esporte, ele vai falar, beleza, gastei um dinheiro que talvez eu não precisasse, mas se o cara for ficar mesmo, ele vai agradecer ter gasto esse dinheiro. Nessa pegada, partindo do pressuposto que o cara procurou um bike fit, entendeu o tamanho certo da bike, o consultor de vocês, ele está mais preocupado com entrega de informação sobre equipamento ou ele faz uma consultoria sobre tudo? Porque, por exemplo, eu aqui recebo por semana 4 ou 5 perguntas de que bike o cara tem que comprar. E aí eu sempre respondo, falo, cara, são várias respostas. Primeiro,
Que tipo de bike você quer? Speed, mountain bike, gravel, downhill, enduro, é a primeira coisa. Segundo, que tipo de uso você vai dar? Ah, não, é só uma bicicleta para pegar, ir ali, passear com a minha filha e voltar. Não, eu sou um cara que eu tenho um histórico de participar de esporte, eu sou competitivo, eu gosto de praticar o esporte com um pouco mais de intensidade. Eu vou para trilha. Ele faz toda essa triagem ou é basicamente equipamento? Boa, Mami. Acho que é impossível, acho, vender bicicleta sem ter quase essa conversa de psicólogo com a pessoa, né? Envolve muita coisa, né? O que você está falando. Acho que as possibilidades são muitas e a chance da gente fazer uma venda errada, se não tiver essa conversa, é muito grande, assim, né? Até porque depois a pessoa entra no esporte, ela percebe as diferenças, ou ela percebe que aquilo não era a coisa certa para ela, assim. Então, de fato, tem uma conversa. Óbvio que tem cliente que chega, eu quero isso, né? Mas o time está preparado hoje, e a gente conversa muito entre nós até, né? Porque tem um trauma de vendedor, né? Do cara querer te vender o mais caro. E então, ainda mais no online, né? Você está vendo o cara ainda, não tem motivo nenhum para confiar ele vendo ele na loja, porque você também não conhece ele, mas pelo menos você está vendo ele ali, né? Na internet, você está sempre já com o pé atrás nessa história, né? Então, tem um trabalho de ganhar confiança mesmo, assim, né? Até do perfil das pessoas que a gente conversa para chamar para trabalhar junto no time, assim, tem que ser gente que tem vontade de explicar, assim, gente que tem vontade de ver o cara feliz mesmo na bicicleta, porque se não tivesse entendimento do que ele precisa, é muito fácil, né? Você sair gastando o dobro do que você realmente precisava, assim, né? E acho que só o nosso propósito de ter feito um lugar de usado já era um pouco para essa coisa de justiça, de tipo, você conseguir gastar o que precisa gastar para ter o equipamento certo, né? Até porque o cara que saiu com a bike certa, a gente está com pouco tempo de vida, né? Estamos falando de 1 ano e meio de empresa. A gente já começa a ver agora a volta, né, dos primeiros, né? Os caras começando a trocar. Hoje estava falando com um cliente já começando, comprou uma mountain bike de entrada e agora falou, pô, agora animei, agora entendi, não sei o quê, agora eu quero, agora estou disposto a gastar. Ainda era pouco, ele pegou uma de entrada usada, mas ele já estava ali super animado com essa troca, né? Então, acho que o cliente acaba voltando também, né, nesse processo, e aí ele vai entendendo o porquê do que ele precisa. Eu sempre costumo brincar, falo que a gente não tem a bike certa, né? Que assim, a bike certa você tá com ela nesse momento, até alguém lançar uma nova. Aí você já cria Ou até uma você pedalar uma necessidade. vez, né? Mas, meninos, é muito legal, assim, essa iniciativa de vocês. Acho que vocês conseguiram cuidar de alguns gargalos interessantes. E como a gente está falando de compras e de usado e fazendo um tutorial para quem está entrando no esporte, eu preparei algumas dicas aqui que eu quero ver se vocês concordam comigo. Então, eu separei aqui em 2 pedaços, né? Separei uma parte de mountain bike e uma parte de speed. Vou começar com a parte de speed, que ela é um pouco mais simples, depois a gente entra para o mountain bike. Eu vejo muita gente me perguntando, mas o quadro de carbono, ou seja, o cara está preocupado com o que menos vai fazer diferença. Que hoje a gente tem carbonos muito bons e nós temos alumínios muito bons também. Né? A diferença de peso ela não é tão relevante assim, ainda mais para o cara que está entrando no esporte. E o cara está ligadaço nisso. Então, o que eu preparei aqui? Eu falei, se você vai comprar um Speed, eu hoje me preocuparia com algumas coisas nessa ordem. Primeira delas, o selim. Né? Uma bike de Speed com um selim desconfortável, você não vai conseguir passar meia hora em cima dela. Então, o cara vai ter que gastar um pouquinho de pesquisa para ir atrás de um bom selim. Aí teste selim, as lojas hoje te permitem testar selim. Eu me preocuparia com pneus mais largos, então isso gera um conforto mais gostoso. Eu lembro que não agora, mas a minha bike anterior, o meu pneu original era 32. Cara, era um passeio no parque, bicho. Era uma delícia. A bike, ó, landauzão, assim, ó, amortecedor, feixe de mola, assim. Então, era uma delícia. E uma outra coisa que as pessoas falam muito pouco é largura de guidão. Né? Eu vejo muita gente pegando, às vezes, bicicletinha com guidão muito fechadinho, isso o cara não respira direito, às vezes pega o guidão muito largo, aí dá dor na mão. Então, eu olharia, por que quadro?
principalmente na Speed, não faz tanta diferença assim. E o grupo, se você pegar ali de um grupo intermediário, um Sorazinho, vai falando numa linguagem da Shimano, de um Sorazinho para cima, entendo que você está bem atendido. Vocês concordam comigo ou não? Sim, concordo 100%, mas acho que tem algumas pegadinhas mesmo, né? Algumas coisas que a gente minimiza nessa história, né? Eu acho que tem um outro ponto aí também para acrescentar, que é geometria, né? Que a gente às vezes minimiza a geometria, mas, cara, assim, uma bike extremamente aero, independente de como você fizer o fit, você vai sentir a diferença de estar numa bike extremamente aérea. E aí é você entender um pouco, né, a aero assim, uma bike agressiva. Então, a geometria não é à toa, até o custo das bicicletas, as marcas que estão há anos desenvolvendo, marcas que acabaram de começar, a geometria é um ajuste, é um toque fino que, no final das contas, acho que tem um impacto muito grande na experiência de quem está andando e as pessoas acabam ignorando isso um pouco também, né? Nessa pegada, vale a pena lembrar que quando você vai comprar uma usada, é importante você ver o tamanho do corte da espiga, né? Porque às vezes o cara corta a espiga muito baixa, então você vai ficar numa posição que é uma posição mais desconfortável, aí tem que ver com cada um, acho que é uma dica legal. Para o mountain bike, aí eu já vou usar uma linha de corte que a gente usa no canal, que a gente fala o seguinte, para o cara que vai fazer trilha, e aí ele vai fazer uma trilha um pouco mais serinha, assim, um negócio um pouco mais comprometido, a gente entende que a bike teria que ter, no mínimo, uma suspensãozinha a ar, um freio a disco hidráulico, né? E aí, nessa brincadeira, um freio de meia gama ali, um Deore, um Alívio também eu acho que atende bem. E uma coisa que eu acho que pouquíssimas pessoas prestam atenção na hora de comprar a bicicleta. Pneu. Para mim, o pneu faz toda a diferença. A gente, em Brasília, tem uma condição de cascalho muito solta, e que não é a condição preponderante no país. Então, as bikes normalmente vêm com pneus de cravo muito baixo. E aí o cara pega a bike aqui e fala, pô, mas essa bike é ruim, fica saindo de frente. Fala, não, cara, não tem nada a ver com a bicicleta, tem a ver com o pneu. Né? Troca o pneu que você vai ter uma outra bicicleta. Então, acho que essas são dicas importantes também para o cara que está começando a brincadeira. Perfeito. E aí, meu, acho que só no mountain bike, acho que não necessariamente para o cara que está começando, mas se o cara for começar numa bike de carbono, a gente sabe que seminova de carbono tem sempre uma interrogaçãozinha a mais, né? Você não, a gente sabe que o carbono, o aparente, você não necessariamente consegue detectar algum tipo de dano estrutural, né? Então eu também colocaria só um cuidado especial se você vai começar com uma usada, ou se você vai partir para uma usada, principalmente mountain bike de carbono, esse check de procedência é muito importante. E a gente consegue também, através da nossa rede de parceiros, alguns parceiros que inclusive conseguem verificar com equipamento próprio, são poucos ainda aí no Brasil, conseguem verificar se tem algum dano estrutural no carbono. Então acho que é uma dica também para lembrar que é um pouquinho mais sensível nesse caso. Né? Pô, que legal. E acho que diga. Tem uma outra coisa que acho que tem acontecido muito, que lá pra gente tem aumentado muito, é a pessoa quer começar numa bike e ela fala, não, mas eu li que eu tenho que começar com uma bike full, porque a bike full, é a nova moda, é o que é legal. Então, assim, também acho que tem um pouco de, você tem que entender um pouco do que é uma bike full, não é porque alguém falou que ela é melhor, né, para que você vai usar. Então, assim, de novo, voltamos para o ponto da informação, onde não é simplesmente porque falaram que a full é boa ou porque falaram que o carbono é bom, que ele é o melhor para você. Né? Depende do seu uso, depende da consulta que a gente brincou lá atrás. Também é importante aí para pensar. Uma dúvida, esse pessoal que consegue ver dano estrutural de carbono, eles conseguem fazer isso nas rodas também? Não, mas assim, eles usam um infravermelho, né, para fazer essa leitura. Então, a princípio, sim, mas cada caso é um caso. A gente trata assim, a gente teve alguns casos bem pontuais que a gente conectou para o especialista mesmo. É a única coisa que o laudo que vai na casa da pessoa, ela consegue te falar assim, ó, visualmente a gente não conseguiu enxergar nada. Mas a gente não dá, no nosso laudo a gente não assina essa garantia sobre o carbono, obviamente, porque aí realmente a gente precisa falar com
tem que ser na mão do expert, né? Mas tem jeito de ver, acho que isso que é importante, né? Porque roda, cara, roda é um negócio. Você comprar roda usada é um negócio que aí eu já acho que você tem que ter um cuidado maior ainda, né? Sim. Porque Sim. é a parte exposta ali, né, da bicicleta. Moçadinha, sensacional, bom demais. Espero que a galera tenha gostado. Vocês têm muita informação. Qualquer dúvida, tem o site da Cimesh, perguntem pra gente, a gente responde na medida do possível. Mas os caras têm lá consultores para vocês e consultem seus amigos, consultem os amigos atletas. Só cuidado com quem você vai perguntar, porque normalmente o cara tem um viés. Então, se o cara é atleta, ele vai falar que você vai precisar de uma nave. Se o cara é aquele seu amigo sedentário, vai falar, não, pega qualquer porcaria que dá tudo certo. Então, cuidado com quem você vai perguntar. Mas, de resto, se você quiser uma informação mais técnica, cimesh.com.br, é isso? Boa. Isso aí. Muito obrigado, meninos. Agradeço a galera aí. Boa, maminha. Vai lá, papá. Valeu, maminha. Valeu, galera do canal aí. Vai ser um prazer aí, se vocês precisarem de qualquer informação, contar com a gente. Valeu time, valeu maminha, valeu galera, foi um prazer, uma honra e contem mesmo com a gente aí, cimesh.com, valeu. Valeu galerinha, espero que vocês tenham gostado, curte, like, comenta. Antes que eu esqueça, a gente está combinando aqui de fazer uma live mesmo para responder as perguntas de vocês. A gente deve fazer isso no final dessa semana, início da semana que vem, no Instagram. Então, nos comentários, coloquem as principais dúvidas de vocês, que aí a gente já começa essa outra live respondendo tudo isso. Belezinha? Valeu! Grande abraço!